Bem-vindo a mais um episódio do Go Beyond IT, podcast da Programmers. E a gente está com uma série muito legal, a gente está no último episódio aqui, conversando sobre inteligência artificial. E hoje a gente tem um episódio muito interessante, que a gente vai falar de um assunto que eu vejo pouquíssimas empresas conseguindo tratar. É um pouco da questão de engenharia de software, como escalar projetos de IA de verdade, né? Estou hoje aqui com dois grandes profissionais, o Railson e o Jean. Por favor, se apresentem. Rafa, Jean, obrigado em mais um episódio. Galera, vocês que estão nos acompanhando agora, pegaram esse podcast, convido vocês a assistirem outras edições. A gente já falou de estratégia de dados, modernização de legados, skills de AI, mas hoje, de fato, a gente vai ter um foco de como fazer essa engrenagem girar de fato, né? Para isso, primeiramente, queria me apresentar. Sou o Railson, sou Customer Success Manager aqui na Programmers. E o meu foco é como garantir que os nossos projetos tenham uma qualidade dos nossos clientes, né? E isso envolve várias estratégias de TI, desde infraestrutura, dados, desenvolvimento e agora o hype do momento que é AI. Perfeito. Prazer, galera. Meu nome é Jean, é um prazer estar aqui com meus dois amigos, né, que transcendem só a área profissional. E hoje a gente vai falar de um assunto que, em especial, eu gosto muito, que é engenharia de software, e agora um outro assunto que eu estou estudando já faz um ou dois, 3 anos, que é a parte de inteligência artificial, que eu consegui incluir na minha bagagem de conhecimento de uma forma fantástica e hoje agrega muito para soluções que a gente desenvolve para os nossos clientes, né? Jean, é muito legal você trazer essa perspectiva como um principal developer, né? Porque, assim, eu vejo muita gente falando de AI vindo do mundo de dados, vindo do mundo de engenharia de dados, outra mais comum ainda, vindo da ciência de dados. Mas hoje, com o cenário da IA generativa, eu vejo que o papel muito mais forte é na parte de desenvolvimento de software, na parte de engenharia de software. Porque muitos dos profissionais dos dados tratam a IA construindo notebooks, chamando a API de qualquer jeito ali, porque tem um background menos de engenharia de software, né? E eu vejo que na hora de você realmente construir uma aplicação digital que vai utilizar a inteligência artificial, você tem que ter uma boa bagagem de engenharia de software, né? E foi até algo que nós aprendemos muito, mas muito esse ano, né, Rafa? Sim. A gente tem diversos perfis de profissionais na Programmers, né? Desde ali de qualidade, dados, desenvolvimento, infraestrutura. Mas qual que é o perfil ideal, né, para AI? Né? É um cara mais focado em ciência de dados? É um cara mais focado em nuvem? É um cara mais focado em engenharia de software? Onde, na verdade, a resposta que nós estamos tendo é que é um pouquinho de cada. Exatamente. Né? Então, queria que o Jean colaborasse, 12, 15 anos, né, Jean, de programação, né? O que foi, assim, para você, cara, o que mais pegou no começo, né? Pô, vou trabalhar com AI. É a mesma forma que você tinha de escalar, né? Não, eu vou criar vários containers que vai rodar em pods diferentes do Kubernetes, eu vou ter uma estratégia de elasticidade. O que foi um aprendizado de fato para você que você falou, não, cara, Perfeito. O buraco é mais embaixo. Eu acho que a IA, como ela traz muitas soluções, muitas inovações, ela também pode trazer alguns desafios, né? E um grande desafio é você saber dosar aonde você vai colocar a inteligência artificial. E trabalhando com software, é muito legal trazer a inteligência artificial, igual você falou, como que eu faço essa solução que às vezes uma pessoa de análise de negócio traz um dashboard, como que eu deixo esse dashboard disponível para milhares de usuários, como esses usuários vão interagir com esse dashboard para tirar insights desse dashboard. Então, assim, quando a gente fala de funções, eu acho que esse cara da análise de dados, ele vai ser mais uma peça-chave, assim como a gente tem QAs, desenvolvedores, arquitetos. É imprescindível a gente ter essa pessoa que tem essa bagagem maior com manipulação de dados, mas a gente precisa de um arquiteto de software para deixar com que essa extração ou essa análise seja disponibilizar para milhares de usuários. E o grande desafio para mim foi realmente saber aonde usar e como usar. Porque, querendo ou não, tudo existe um funil, né? Não adianta eu ter uma aplicação super robusta e ter uma API de LLM para responder tudo isso. É como se eu tivesse 1000 pessoas tentando fazer perguntas para você.
Então, eu preciso ter uma escalabilidade não só de APIs que vão atender meus clientes, mas APIs que também vão ter a capacidade de responder ou tirar insights para conseguir trazer aquela informação de uma maneira rápida. Isso tudo pensando em latência, deploy em regiões específicas. Então, eu acho que o desafio aqui é saber como usar e em que momento usar. E também pensando em custos, né? Porque por mais que hoje, por exemplo, 1 milhão de tokens custe, sei lá, 15 centavos, ainda, se você colocar isso no montante de usuários fazendo perguntas e perguntas, falando mais específicos de IA generativa, vai gerar um custo. Então, como que eu posso reduzir também o custo da geração de IA? Como que eu posso, por exemplo, gerar uma resposta e numa segunda resposta, talvez não precisar mais usar IA, porque eu já tenho uma resposta muito boa que já foi respondida anteriormente. Então, a gente usa as estratégias de IA, por exemplo, eu posso usar IA para gerar uma boa resposta, só que numa segunda pergunta, eu posso usar um banco vetorial, por exemplo, para criar uma similaridade com a resposta já compilada e trazer aquela resposta que já foi gerada anteriormente, não precisando fazer com que essa resposta seja gerada toda vez. E o mais legal disso tudo é que a gente também tira... Eu sempre gosto de trazer isso durante o desenvolvimento de histórias que a gente utiliza a IA. Realmente a gente precisa usar a IA aqui? Existe alguma forma da gente conseguir fazer isso aqui, talvez dosando para reduzir custo e também o tempo de resposta? Porque, querendo ou não, quanto maior seu prompt, para quem não conhece prompt ainda, o Dourado deu uma aula já nos episódios aqui de como funciona, como que eu consigo reduzir meu prompt ou às vezes evitar até mesmo de chamar um prompt para gerar uma resposta. Então, acho que é saber dosar como usar. Ou seja, utilizar inteligência artificial no projeto não é apenas ir lá chamar uma API. Não. Não é simplesmente pôr lá a sua chave, chamar a API e faz uma geração. Você precisa realmente pensar numa arquitetura, onde que você chama API ou não, onde você implementa uma estratégia de cache, onde você usa um banco vetorial, e como você combina tudo esses componentes numa arquitetura de software que tenha uma resposta adequada para que seu usuário lá não fique esperando na ponta, certo? E o mais desafiador disso tudo é como fazer tudo isso sem fazer com que o usuário principal que vai usar sua plataforma tenha conhecimento em tudo isso. Porque o usuário ele não sabe o que é o prompt, mas ele sabe o que é uma pergunta. Uhum. Então, como que eu transformo a pergunta de um usuário em um insight que ele realmente quer, em uma informação que ele quer extrair? Então, o grande desafio, no final das contas, é trazer a informação. Mas o usuário ou pessoas hoje em dia ainda é mais ansiosas. As pessoas, por exemplo, olham o Instagram e não querem ficar vendo conteúdo, esperando 1 hora para aprender alguma coisa. Eles querem a resposta de bate-pronto. Então, eu acho que é isso que junta as grandes skills, né, de escalabilidade e como que eu posso ter grandes informações com informações adequadas em um tempo de resposta rápido, né? E um outro pedaço aí, a gente já partiu para um back-end de uma solução pensando nessa questão de integração, de como fazer o cache e tudo mais. Mas tem um componente muito importante quando se constrói produto digital, né, Railson? Que é a experiência de quem está utilizando, né? Então, existe uma questão também de você trabalhar a interface certa de uma maneira correta quando você está implementando inteligência artificial também, né? Eu acho que não mudou muita coisa do ponto de vista da jornada de uma aplicação, né? Perfeito. Uhum. Então, o uso de agilidade ainda é essencial, priorizar o que vai ser entregue ainda é essencial, priorizar os testes, definition of ready, definition of done, priorizar de fato uma boa arquitetura de nuvem, seja de fato multi-cloud ou on-premise. Eu não vejo assim que a essência, que a base mudou tanto. Ou seja, engenharia de software ainda é muito importante. Exatamente. Como um todo. É o pilar, né? Em outros episódios a gente falou que um dos pilares do uso de AI é dados, né? A plataforma analítica, mas nada funcionaria de fato muito bem se o conceito de engenharia de software não fosse muito bem empregados ali. E o que a gente tem que deixar transparente para o usuário final é isso que você acabou de comentar, né? Então, são interfaces muito bem construídas, de fato, façam sentido por que usar uma AI. Senão vai ser só mais uma ferramenta e a pessoa não vai conseguir ver o porquê que eu vou gastar meu tempo usando isso, eu posso fazer da forma que eu fazia antes, né? Então, a gente tem que, de fato, como consultoria, principalmente impactar, né?
como que a gente junta a sua necessidade de negócio com o seu desafio técnico e impacte seu usuário final. A gente sempre tem que esse mindset muito forte. Perfeito. Uma coisa que eu acho interessante é que o ChatGPT realmente foi um boom e transformou todo o mercado. Bem grande. Todo mundo tem falado bastante. E toda vez que as pessoas pensam em inteligência artificial, eles pensam naquela interface de conversação, né? E nem toda aplicação com inteligência artificial vai ser uma conversação. Então, uma coisa que as pessoas têm que pensarem também, imaginar, é como que você consegue alterar um fluxo de trabalho que pode ter um componente ou outro de inteligência artificial que possa te ajudar e enriquecer a experiência também, né? E isso volta desde um trabalho que um X faz, imaginando a experiência do usuário desde o início, né? Muitos formulários hoje em dia poderiam morrer e você transformar de uma outra maneira que a inteligência te ajude a preencher, ou muitos fluxos de trabalho poderiam ser automatizados, simplificando para que o usuário já entenda. Então, assim, pensar nessa arquitetura de software, pensar nessa experiência de usuário é muito importante. Então, não só construir análise de dados que usam inteligência artificial, mas também pensar nessa jornada de software mesmo, né? Exato. E também um grande desafio é que a inteligência ela deixe de ser passiva e seja reativa, né? Então, eu acho que um desafio também é isso, é você conseguir com que talvez hoje ela não consiga resolver um problema, mas amanhã ela já consiga te dar insights para você não causar um problema, né? Uhum. Então, eu acho que o grande desafio é esse. E a gente, como consultores, a gente tem que ter toda essa expertise também para colocar na mesa que é possível fazer o que o cliente ou nossa pessoa, ou o problema, a gente consiga transcender, inclusive, a solução, né? Para que, às vezes, a gente não está resolvendo um problema, às vezes a gente está criando uma solução que vai evitar com que aquele problema aconteça novamente. Então, foi o que você falou, né? Às vezes, por que eu preciso preencher esse formulário? Existe alguma forma de eu não precisar mais preencher esse formulário futuramente? Talvez uma IA possa fazer, talvez um envio de e-mail mensal para mim, sem eu precisar relar ou apenas revisar e dar um ok? Evitar, por exemplo, de eu ter que ter uma memória, às vezes, fotográfica, de lembrar de tudo. Eu ter realmente uma assistente ali que pode me ajudar a lembrar de informações que eu preciso fazer no meu dia a dia. Seja, por exemplo, um apontamento de horas, que a gente sabe que a gente tem esse problema também algumas vezes. Então, como que a IA deixa de ser passiva e começa a ser reativa e nos ajude, de fato, né? Sem a gente precisar procurar ela. Eu diria que até mais, Gia, você falou reativa, mas para mim uma palavra que eu tenho falado bastante é proativa. Porque como que a gente consegue pensar em uma inteligência, em alguma forma que vai nos ajudar de uma forma autônoma? E veja, de uma forma autônoma, nem sempre é que ela vai realizar toda a tarefa e já vai entregar no banco de dados ou disparar no e-mail. Às vezes ela pode realizar toda uma tarefa e te mandar para você revisar. Então, para que você tenha aquele olhar final antes de mandar para alguém, né? Então, mas que ela tenha a proatividade de começar sozinho, pegar uma demanda, algo que está acontecendo e já executar. Então, isso é muito importante porque as pessoas estão falando muito de agentes assistentes, né? Mas você gostaria de ter um assistente que você tem que ficar no chat 24 horas por dia mandando coisa que ela tem que fazer? Não, então essa questão de proatividade eu acho que é muito importante. A gente precisa misturar um pouco desse tipo de interação realmente com as ferramentas de inteligência artificial. Só para fechar o que eu estava complementando, trazendo isso para uma realidade, por exemplo, de desenvolvimento de software, de consultoria, como que a gente reduz também a quantidade de pessoas num time ou move essas pessoas para fazer tarefas que vão trazer mais valor para o cliente. Às vezes a gente perde metade do nosso dia revisando por requests, entendeu? Então a gente pode ter uma IA que faça essa pré-triagem ou às vezes já consiga fazer uma revisão de um código tão bom quanto um ser humano, que já consiga ir lá no Visual Studio, comentar no seu código, dizer o que você pode melhorar ou não, e isso tudo de uma forma automática, realizado por pipeline e, de novo, juntando a engenharia de software que a gente já conhece hoje em dia, né? Vai criando uma pipeline de CI, CD, mas com a cerejinha que eu comentei, né? Que a IA ali, talvez, supervisionando, para talvez me dizer a saúde do meu cluster, né? Então, não preciso, talvez, de uma pessoa que vai ficar ali trabalhando só olhando, monitorando a aplicação. Posso ter uma IA que me manda reportes de como foi a saúde da minha aplicação durante aquele dia. Então, dá para fazer muitas coisas. Eu queria trazer uma provocação aqui para mim, que eu tô vendo vocês dois falarem, né? E assim, eu acho que 90% do que vocês dois falaram agora
é uma expertise que a Programmers veio ganhando ao longo dos seus 35 anos, né? A gente falou ali de metodologias, de UX, de observabilidade, falou por request, e que tem um pouco ali da questão de DevOps, né? Mas vamos pegar a coisa evolutiva, né? Quando a gente fala desde o mainframe, baixa plataforma, aplicações desktop, aplicações web, o hype que teve há 6, 7 anos atrás com plataforma analítica, data-driven, e a gente sempre surfou muito bem essas ondas, né? Então, assim, para programmers hoje, falar de AI acaba sendo algo muito natural, né? A gente vê muitos profissionais, muitas empresas no mercado falando que são experts em AI generativo. Como? Se o negócio teve o boom há 2 anos atrás. Como que você fica expert num assunto em 2 anos, né? Que muda todo dia. Que muda todo dia, constantemente. Então, assim, eu acho que é degrau a degrau de conhecimento, de jornada. A gente abordou em outros episódios modernização. Cara, modernização é assunto que já foi o hype por muitos anos, né? E a gente soube muito bem aprender os riscos, aprender os desafios, e para a gente hoje em dia é natural, né? A gente falar como que eu posso usar uma AI para minimizar ali o que eu priorizo de uma regra de negócio numa arquitetura de estrangulamento de modernização, né? Como que eu consigo ter 2 versões de dados rodando até que eu consiga trocar a asa do meu avião com ele voando, né? Então eu estava refletindo um pouco disso, vocês dois conversando, e assim, 90% das coisas que vocês citaram, né, é uma expertise que a Programmers veio adquirindo ao longo dos seus 35 anos. Pra gente é muito natural a gente falar de AI hoje, né, Rafa? Legal. E assim, que nem a gente comentou no início, né, muita gente considera a utilização de AI só implementando a API ali e chamando, né? Então, a gente já falou de algumas estratégias que precisa ser levado em conta numa adoção de inteligência artificial. Eu gostaria de entender de vocês dois aí, já que implementar AI não é só chamar a API, e vocês dois que estão em projetos aí diferentes, tocando muitos projetos que têm dezenas de milhares de usuários já, né, projetos de AI que estão escalando, o que vocês acham que é o erro mais comum aí que está acontecendo, que o pessoal está implementando no dia a dia, que está fazendo de errado, ou uma dica que vocês veem que ajuda bastante a realmente colocar um projeto de AI em produção? O que vocês acham que o projeto que vocês estão executando aí é uma coisa bem legal e que dá para compartilhar com a galera aí? Deixa eu pesquisar no ChatGPT primeiro. Pode ser, né? Vai me dar uma resposta melhor que a nossa. É isso aí. Mas vamos lá, eu acho que o boom que o Rails tanto fala gera muita expectativa dos nossos clientes em achar que a gente vai começar a usar o ChatGPT e vai resolver a vida de toda a companhia, mas não é verdade. Eu acho que, assim como a gente estava brincando aqui do carro automático, a gente tem carros semi-autônomos e tal, mas ainda precisa de um motorista. E eu acho que para você ter uma qualidade de resposta boa, por exemplo, você está criando um chat, você precisa ter dados que sejam razoavelmente bem estruturados. Claro, você pode usar IA para melhorar esses dados, para conseguir ingerir ele, por exemplo, dentro de um banco vetorial que a gente já conversou aqui, né, para ter maneiras de perguntar diferente e ele conseguir te trazer uma resposta baseada no que você está perguntando. Então, acho que os desafios são realmente levar a cultura de IA realmente para o cliente, porque o cliente ele só vê o boom. Ele só vê ali, ele entra no ChatGPT, começa a conversar, mágico, mas é diferente quando você começa a colocar bases de conhecimentos da sua companhia dentro, porque não é um modelo treinado, né? É uma combinação de séries de coisas, né? É um prompt bem estruturado, então você tem que explicar para o seu cliente o que seria um prompt, né? Às vezes, quando a gente entra numa área mais técnica, né? A gente não está construindo um software para um usuário final, a gente tem que levar não só a cultura de como usar, mas de como implementar, né? Que a gente acaba fazendo esse mixing, né? Às vezes a gente entra com um time nosso da Programmers para agregar com um time que já está ali trabalhando no nosso cliente. Então, acho que o grande desafio começa ali, né? Na parte de saber dosar. Falar, a gente não vai usar IA para tudo, mas a gente vai usar IA na onde mais dói, né? Às vezes é o que a gente estava comentando aqui, de criar uma aplicação de multidiomas, eu fazer uma pergunta em espanhol, ele me responder em espanhol, fazer uma pergunta em inglês, ele me responder em inglês. Então, tudo isso aí
é de fato maneiras de você manipular a IA, mas não entra, mas também entra a parte de você como fazer, né? Então você tem que ter estratégias, por exemplo, de engenharia de software. Qual o melhor partner, por exemplo, para criar uma composição de prompts? Por exemplo, hoje você não consegue resolver todo o seu fluxo de negócio em um único prompt. Então, você cria cadeias de prompts, que a gente vê no mercado que é muito comum hoje em dia, por exemplo, o LangChain, chain de cadeias, né? Ele cria cadeias de prompts, ou o próprio Semantic Kernel, que existiu os planners, né? Então ele cria planejamentos, ou tem também o Crow AI, que cria os agentes que se comunicam um com o outro. Então é como você consegue ter prompts menores, que são mais especialistas, que aí você consegue passar numa cadeia, porque, de novo, se você tem prompts muito grandes, a gente pode falar de alucinação. Dourado pode explicar o que é alucinação, mas quando a gente tem um prompt muito grande, a chance dele alucinar é muito maior. Então, eu posso ter um prompt que pega um conteúdo, por exemplo, de um banco vetorial, traduz, e depois eu posso criar um outro prompt que só responde a pergunta, e outro prompt, por exemplo, que pega aquela resposta e coloca uma formatação Markdown, por exemplo, para mim tem uma visualização legal dentro do chat, ou se eu quiser aquela visualização em HTML, eu posso pedir para um prompt específico formatar aquela resposta em HTML para mim inserir dentro de uma página, dentro de uma wiki. Então, eu acho que é isso, é você levar tanto a cultura, mas do como fazer e aonde aplicar a IA, né? Porque é aquilo que eu falei, a gente utiliza a IA em pontos específicos, porque se a gente utilizar em tudo, a probabilidade de ter alucinações e ter mais problemas é maior do que de fato ela solucionar alguma coisa. E eu acredito que muito disso que você falou, né, Jean, é errar no planejamento técnico, né? A gente tem visto muito também o erro no planejamento de negócio, né? Usar AI simplesmente porque é o hype. É o hype, né? É porque o C-Level, decisão top-down, tem que usar AI na companhia. E aí cria uma estratégia totalmente descentralizada, desorganizada, e que muitas vezes, o que eu vou usar AI? Não, vou sair usando AI o time de desenvolvimento para entregar mais rápido, não, mas eu também tenho que usar AI para os meus produtos, né? Então a gente vê muito falha nisso, né? Estratégias errôneas na tomada de decisão pro negócio. Estratégia errônea, Railson, e assim, execução muito falha também, porque como eu tô batendo muito nessa ponta da questão de AI é mais do que chamar uma API, porque assim, muitas empresas pensam, então vou colocar um dev, é só chamar API, coloca ou um cientista de dados, ou o cientista de dados consegue chamar API, e não planeja todo um produto digital pensando em engenharia de software. E aí o que acontece? Vai tentar colocar em produção, e o que acontece? Não consegue escalar, dá 2 usuários, aquilo já está travando, a experiência é horrível, e morre, e aí fala que a IA não está madura ainda, não sabe trabalhar com IA. Então, você colocar um projeto de IA hoje em produção é algo complexo. Você tem que pensar em todos esses pontos que a gente levantou aqui, mas um ponto que eu vejo que muitas empresas têm dificuldade é de como escalar de verdade uma aplicação de inteligência artificial, né? E muito mais que isso, né? Agora, para os devs aí de plantão, né? Todo mundo já escutou o princípio aqui, Open Close Principle, né? E é você realmente construir um módulo que ele é fechado, mas se você quiser expandir, ou na língua mais clara, criar produtos em volta desse módulo, você é capaz. Então, como que eu consigo criar uma plataforma agnóstica talvez a produto? Como que eu facilito a implementação de soluções em cima de uma base com AI, por exemplo? Eu posso criar abstrações para facilitar com que os desenvolvedores criem implementações usando OCR ou utilizando multimodelos, em vez de chamar API direto do OpenAI, eu posso criar abstrações que eu tenho vários modelos e de acordo com a necessidade da requisição, eu posso classificar, ele está querendo traduzir, eu posso ter um modelo que faça tradução muito melhor do que o modelo do ChatGPT ou um Llama da vida, um modelo menor. Pode ser que seja um modelo até mais barato, um modelo offline. Então, é isso. Eu acho que é você conseguir criar uma solução que você escale, mas que não seja também engessada a produtos específicos. Porque, igual eu falei, IA ela resolve vários problemas. Então, quando a gente entra com uma proposta para um cliente, obviamente a gente quer resolver a dor dele. Mas a gente também tem que estar preparado para as próximas evoluções daquela plataforma. A gente tem que saber que ali a gente está resolvendo o problema de agora. Mas a gente sabe que todo dia a gente acha um problema diferente. E essa plataforma, ela tem que estar
pronta para conseguir escalar e conseguir acompanhar a evolução da companhia. Porque se a gente faz algo para hoje e amanhã já não é suportado, a gente vai ter que, de novo, reinventar a roda. Então, eu acho que a engenharia de software entra para isso, né? É para conseguir fazer uma base sólida, robusta, que consiga atender todas as necessidades do meu cliente, mas também facilitando implementações de novas soluções em cima dessa base, né? Muito bom. Eu vi que a gente tem focado muito em como escalar AI no âmbito de infraestrutura, talvez, né? No âmbito mais técnico. Mas como que a gente escala AI no âmbito de conhecimento? Para disseminar o conhecimento, para evangelizar, de fato, o uso numa organização. O que você tem visto, Jean, nesses projetos que você tem ali mergulhado mesmo com o uso de AI? Eu acho que eu tenho um perfil muito de entender o problema do cliente. Às vezes a gente escuta o que o PO quer, mas eu sempre falo qual é a necessidade do cliente. Por que você está me sugerindo criar essa solução? Qual é a dor que a gente precisa Exatamente, resolver, qual é a dor? Quando você começou o projeto, por exemplo, poucos tinham conhecimento do que se tem hoje. Exato. Mas que tipos de estratégia, cultura foram relevantes que esse conhecimento seja repassado de forma mais ágil, mais rápido? Eu quero, antes de você responder a pergunta do Rael Wilson, eu quero complementar um pouco nisso, assim, porque a gente vê que muitas das ferramentas de inteligência artificial têm uma capacidade muito grande e comprovada de resolver algum problema, mas existe um problema das pessoas adotarem aquilo, né? E, de novo, né, um problema cultural, né? Então, como que a gente realmente escala, mas atacando esse problema cultural também? Eu acho que vale muito de já colocar na cabeça da pessoa que a IA ela não vai resolver todos os problemas. Porque é igual uma criança, né? A gente estava conversando aqui. Você precisa primeiro dar o insumo, ensinar ela a maneira mais fácil de resolver determinados problemas para que ela consiga te dar um bom feedback ou uma boa resposta. Então, a primeira parte que a gente tenta mostrar quando a gente entra num projeto com IA é a parte de curadoria, né? Que a gente fala que o feedback é muito mais importante do que a resposta ou a pergunta. Então, a gente sempre trabalha olhando do usuário, né? O que o usuário está sentindo, como que a gente consegue melhorar a experiência do usuário, né? E aí entra toda a parte sistêmica, né? Eu costumo falar que um software bom é um software previsível, né? É um software que eu vou saber usar ele hoje, mas amanhã ele vai funcionar da mesma maneira, só que às vezes com um insight a mais ou a menos, mas ele não vai mudar a forma que ele se comporta. Então, o que eu vejo muito hoje é a galera usando o ChatGPT e acha que colocar uma inteligência artificial, todo dia ela vai ser uma filósofa, né? Tipo, ela vai me trazer uma resposta diferente do que ela me trouxe ontem. Mas a gente sabe que isso não funciona no nosso dia. A gente quer agilidade. A gente quer fazer ter um problema e ela me traga a solução de uma maneira eficiente e uma maneira que eu consiga entender. Eu não quero que ela fique ali com muita criatividade, me enrolando, ou às vezes me dando uma solução que às vezes nem é verdade. Então, eu acho que é isso. Você, como cultura, mostrar que, primeiro passo, você precisa ter uma fonte de dados para conseguir fazer com que ela te atenda. Ela não vai sair andando no seu escritório, na sua empresa, fazendo essas perguntas, né? Então, é você conseguir alimentar e conseguir também ter padrões de dados, né? Então, quando a gente trabalha com banco vetorial, por exemplo, por mais que ele gere lá 1.517 dimensões para conseguir criar essas similaridades, é muito importante você ter um padrão de ingestão. Então, por exemplo, no meu documento em espanhol, eu vou colocar ele sempre em inglês. E sempre que eu fazer uma argumentação, eu vou argumentar em inglês, porque eu sei que é muito mais assertivo eu trazer essa resposta, porque todos os dados estão padronizados em uma única linguagem. Então, existe muito essa questão de, igual você falou, primeiro a gente erra para depois a gente acertar. Então, eu descobri esse problema justamente porque eu tive esse problema. Então, igual o Raiz falou da bagagem, são mais de 30 anos desenvolvendo software, né? Então, alguma coisa a gente aprende com esse tempo de casa. Com certeza. Então, uma delas é isso, é você saber do problema, criar a solução para conseguir depois não errar mais. Só explicando aqui, Jean, para quem não conhece, né, a argumentação, você está trazendo lá do conceito do RAG, né, do Retrieval Augmented Generation, né? Perfeito. Então, assim, quando você combina uma informação externa com um modelo de IA, né?
Aí eu acho que a gente também falou um pouco de infraestrutura, Railson, mas eu acho que a gente também focou muito na questão de IA generativa. Lembrando, né, a IA multimodal, a gente tem múltiplas capacidades, desde computer vision, speech to text, text to speech, speech to SQL, né, SQL, né, tem muitas habilidades, multimodal, né. Então, quando você pensa numa aplicação de IA, você tem que pensar em todos esses componentes, como fazer com que todos eles escalem, né. E quando a gente começa a atacar projetos que precisa de uma computação muito mais elevada, como o computer vision, a questão da infraestrutura o problema é muito lá embaixo, né? Não só a infra, né, mas a organização desses modelos, né? Tá. Então a gente tem visto muito hoje o pessoal treinando datasets poderosos, e aí? O que faz com isso? Uhum. Então a galera esquece um pouco da base, né? Então, por muitos e longos anos a gente esquecia uma branch no repositório e beleza. Veio o DevOps que acendeu a energia de ter ali o fluxo de desenvolvimento com operação de software que traz mais potência. A gente tem a mesma coisa hoje com AI. Temos o MLOps, certo? AIOps agora. AIOps, entendeu? Então, assim, eu acho que antes da gente cair de fato em infraestrutura, é válido que a gente tem que ter uma sinergia da operação, do desenvolvimento e da manutenção desses modelos, né? Então, a gente não tem visto muito, porque é muito tudo novo também, né? Quando a gente fala que em 3 anos a coisa está criando uma proporção descontrolada, é tudo muito novo. Mas a gente tem focado muito, né, em levar esses conceitos para os projetos, né, de MLOps, de ITOps, entre outras coisas que vai fazer a diferença. E quando a gente fala em infraestrutura, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Uma coisa é usar um modelo GenAI, e aí eu tenho uma API que talvez possa ser a confusão, né? Que é só chamar API, na verdade não é. Sim. Mas a gente tem cenários que eu preciso treinar um modelo que vai identificar se é um veículo, se é um animal, se é um ciclista, se é um pedestre. Se é uma cerveja, se é um refrigerante. Se é uma cerveja, se é um refrigerante, se é uma ave, se é um pedaço de carne, sentimento de análise de sentimento também, baseado numa experiência, numa conversa, você gostou daquele atendimento ou não, sem precisar perguntar para ele. Ou seja, tem diversos tipos de modelo, mas você estava falando de infraestrutura. Exatamente, mas eu preciso criar isso, não é à toa. Eu preciso para quê? Para eu saber que eu tenho um cachorro aqui na sala? Não, eu vou precisar para um propósito, né? E muitas vezes isso não está como API. Você treinou o modelo, você precisa pensar em provisionar esse modelo, e aí você que vai ser a própria API, né? Exatamente. Em vez de chamar uma API de uma empresa terceira, né? Exatamente. E nesse cenário, a gente tem visto vários cenários, né? Empresas que queiram treinar um modelo para classificar realmente se é uma bebida ou não, para fazer uma contagem de Spark mais performática, né? Então, nós temos cenários em análise em real time, né? Sim. Então, temos parceiros que fazem ali a manutenção de rodovias que precisa, em real time, identificar que tem um objeto na rodovia. Para quê? Para impedir que tenha um acidente, né? Uma vítima fatal, né? E qual que seria a melhor abordagem, né? Traga esse questionamento. Trafego essas imagens em real time das câmeras da rodovia para uma arquitetura online, nuvem, ou não? O que eu faço? E aí, botando uma pimenta nesse problema que você está falando aí, imagine centenas e centenas de câmeras streamando em real time. Será que dá a latência para você jogar isso para a nuvem, dar uma resposta e conseguir uma ação para salvar um acidente, ou a gente falou desse caso, mas de qualquer outro cenário, será que a gente pode contar com computação de nuvem sempre? Exatamente, né? Esse é um ponto que a gente sempre vê muitas pessoas pecando, e não só pecando, não sabendo como responder, né? Então a gente vê muitas empresas criando seus próprios modelos, mas e aí, o que eu faço? Não entra em produção, só fica em experimento. Exatamente. É aquele negócio que a parte de ciência de dados vira aquele laboratóriozinho de experimentos que nunca entra em produção, né? E o que a gente tem mais escutado? Não consegui fechar o economics. Não consegui provar que isso vai trazer economia para a empresa. Por quê? Porque o mindset está na nuvem. Então, vou provisionar máquinas virtuais com GPUs da linha Ampere, da NVIDIA, que eu consigo fazer MIG, eu consigo usar Triton, consigo ter servidores de inferências. Na hora que você vai ver na calculadora de uma plataforma de nuvem, isso já deu
R$100 mil por mês, né? Então, isso é inviável. Então, aí a gente tem que começar a olhar para computação de borda, né? E é onde eu tenho meus próprios servidores, né, na minha borda, na minha arquitetura on-premise, né? E não qualquer servidor. Servidores realmente que tenham ali um poder computacional que consigam rodar e lidar com alta demanda de modelos de AI, né? E que principalmente não dependam tanto daquela tradicionalidade que é ar-condicionado, sem poeira, porque eu vou estar na borda. Então eu tenho que começar a ir além desses horizontes. Isso eu trago aqui com maior satisfação, porque foi algo novo que eu aprendi. Eu comecei a estudar em janeiro, devido a um desafio de um parceiro, de um cliente nosso, né? E de fato isso mudou a minha cabeça, né? Pô, mas não é barato também um servidor de borda, mas vai ser um investimento único, né? Então, a um médio, curto prazo, eu consigo fechar esse econômicos, né? Só que também não é simplesmente jogar o servidor lá no canto, toma, faz, né? A gente tem que implementar muito bem a questão de monitoramento, segurança, MLOps, porque aí, né, eu não posso ter um modelo criado uma vez na vida e ele vai se autossustentar. Não, eu tenho que ter uma esteira de melhoria desse modelo de provisionamento na borda. Então, eu tenho que ter muito bem infraestrutura, né? E hoje, a gente não consegue fazer isso em nuvem. Muito difícil, né? A própria Microsoft tem o Azure Stack HCI, tem o Azure Stack Edge, tem o Azure Stack Hub, que são estratégias para diferentes contextos para você conseguir usar a computação de borda, né? No qual o nosso aqui vai ser AI, claro, né? Assim, eu tenho que sempre pensar, pô, para mim tem mais sentido processar modelos de AI na nuvem ou na borda. Depende do seu modelo, depende do seu propósito, depende do seu negócio. É uma frase que eu carrego que é sempre bom senso versus a boa prática. Exatamente. Né? Nem sempre, às vezes, a solução mais cara é a solução que realmente é a melhor solução para o cliente. Então, acho que tudo isso a gente leva em consideração, que seja, por exemplo, igual eu falei, tem a necessidade, às vezes, de eu usar a IA para tudo, às vezes eu posso usar ela só para uma determinada ação e depois usar o que ela já gerou anteriormente, múltiplas vezes, né? E eu acho que isso é muito válido porque, no final, a gente quer entrar no cliente para fazer ele economizar dinheiro. A gente não quer colocar a goela abaixo soluções porque IA, porque é o hype, né? Então, no final das contas, a gente quer fazer com que aquele custo, aquele problema que ele esteja tendo, gere dinheiro ou gere pelo menos tempo para ele conseguir focar em outras partes da companhia, né? Criando novas soluções, novas implementações, né? Então, eu acho que é muito válido essa discussão. Muito obrigado, Jean e Railson. Excelente papo. Deu para ver que assim não tem como pensar em um produto de inteligência artificial sem pensar em engenharia de software, pensar também em planejar a infraestrutura e como escalar, né? Então, já deixo um recado aí, um convite para quem está assistindo só esse episódio, não assistiu os outros. A gente abordou outros aspectos também de como fazer um produto de inteligência artificial desde uma plataforma analítica e combinar. Então, acho que tem que pensar em todos esses aspectos, né? E também eu deixo um outro convite. Se isso ressoou, se algo desse papo que a gente teve aqui é um problema na sua empresa, sinta-se à vontade para nos chamar, para nos contatar. A gente pode entender melhor o seu problema, a gente pode planejar junto e vamos ver como que a gente consegue acelerar o seu negócio com inteligência artificial e com transformação digital e modernização, né? Então, novamente, muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui e estou muito honrado de estar aqui com meus 2 amigos aí. Obrigado, Rafa. Obrigado, Jean. Fiquem à vontade para nos contatar para programas, missão dada e missão cumprida. É isso aí. Abraço, gente. Valeu. Tchau. Tchau.